nessa aula de hoje, vamos finalizar essa parte de engenharia genética e vai ter uma atividade para vocês trazerem para mim quando tiver o retorno das nossas aulas presenciais. Fique até o final e vocês vão ver no final qual é a atividade que a gente vai ter que exercer para vocês me entregarem. Na aula passada, eu falei com vocês na engenharia genética a respeito das enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição eram muito importantes no estudo da engenharia genética. Vamos recapitular um pouco sobre ela para a gente amarrar bem a ideia. Logo de cara, vamos trabalhar um pouco sobre uma bactéria, Escherichia coli. Essa bactéria Escherichia coli, ela é muito estudada na biologia. Onde é que ela fica? Ela fica localizada no nosso intestino, que ela ajuda na alimentação relacionada à lactose. Então, essas enzimas são produzidas naturalmente pelas bactérias e ela vai atuar contra a invasão de vírus bacteriófagos. Então, essa enzima de restrição, ela vai atuar exatamente na invasão dos vírus do tipo bacteriófago. O que é um vírus bacteriófago? É aquele vírus que ataca as bactérias. São tesouras químicas altamente específicas, pois cada tipo de enzima reconhece e corta apenas determinada sequência de nucleotídeos. Então, essas enzimas de restrição, elas são tesouras químicas, onde ela é altamente específica. O que é altamente específica? Ela tem uma especificidade. Ela só atinge aquele tipo de sequência de nucleotídeo. Ela não vai em outro. Ela vai apenas naquele tipo. O que é que eu posso falar aqui a vocês? Atualmente, existem inúmeras enzimas de restrição, identificadas, isoladas das bactérias e purificadas em laboratórios para comercialização. Então, o nome de uma enzima de restrição é formado pelas iniciais do nome da espécie e às vezes a sigla da linhagem que a produz. Então, eu tenho aqui um quadro com o nome da enzima, a bactéria de origem e o sítio de ação. Então, o nome da enzima, AHA3. Quando eu tenho AHA3, qual é a bactéria? Aphanoxy alótica. Aphanoxy alótica. Alótica é a espécie. Aphanoxy é o gênero. Então, o sítio de ação dela vai ser o quê? Timina, 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 adenina, adenina, adenina. Então, a timina, 5 linhas. A adenina, 3 linhas. E também ele pode ter o inverso, 3 linhas para 5 linhas. Esse 3 linhas, 5 linhas, é o DNA do C. Então, eu tenho isso aqui, ó. A dupla hélice. E aqui você vai ter 5 linhas. E aqui você vai ter 3 linhas. 5 linhas, 3 linhas. Então, temos o sítio de ação. Falando no DNA, sempre a gente vai ter 3 linhas, 5 linhas. Então, a primeira bactéria, Aphanoxy alótica, ela tem 5 linhas. Timina, timina, timina. Adenina, 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 3 linhas. Um detalhe, falar no DNA, falar na produção dessa proteína, você sempre vai ter o códon. E esse códon vai encaixar o anticódon, que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Bacilos
5 linhas, guanina, guanina, adenina, timina, citosina, citosina, 3 linhas. Sempre é 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Nunca esqueçam disso. O DNA sempre vai nessa direção. Então, observando esse quadro aqui da enzima de restrição, você tem que entender o quê? Os 5 linhas, eu tenho timina, timina, timina. Já de 3 linhas, adenina, adenina, adenina. Então, sempre o DNA, você vai ter 5 linhas, 3 linhas, ou 3 linhas, 5 linhas. Já na BAM H1, o bacilos, 5 linhas, você tem guanina. E 3 linhas, guanina, adenina, timina, citosina, citosina. 3 linhas, citosina, citosina, timina, timina, guanina. 5 linhas, apenas guanina. No ECO-RI, na Escherichia coli RY13, 5 linhas, guanina. 5 linhas, guanina. Adenina, adenina, timina, timina, citosina, é 3 linhas. Haemophilus influenza, 5 linhas, você vai ter adenina. O restante, adenina, guanina, citosina, timina e timina, é 3 linhas. Você tem que ver que a sequência do DNA é 5 linhas para 3 linhas. Nesse ponto aqui, vamos ter o quê? As bactérias possuem, além das enzimas de restrição, ela apresenta um DNA principal e um pequeno DNA circular chamado plasmídio. Um detalhe, gente. A bactéria, ela é um ser vivo. Devido a ela ser vivo, ela tem o seu material genético. O material genético dela é o DNA. E o DNA da bactéria, ele não tem uma dupla hélice. O DNA da bactéria ele é um DNA circular. Muito detalhe nesse ponto. O avanço das pesquisas científicas possibilitou a utilização dos plasmídios como vetores para a manipulação do DNA. Então, existe aqui essa bactéria Escherichia coli. Eu tenho a membrana, que é a parede celular, tenho o citoplasma e o núcleo dela é desorganizado. A bactéria ela não tem um núcleo organizado. O núcleo dela é desorganizado. Ela tem o material DNA, mas sempre tem um detalhe. Essa bactéria, além do DNA no núcleo dela desorganizado, ela tem o que a gente chama de plasmídio. O que é esse plasmídio? É um pedaço do DNA que saiu do núcleo. E ele fica nessa periferia aqui do citoplasma. Então, essa bactéria que tem plasmídio, ele atua como um vetor para manipular o quê? O DNA. Então, essa bactéria que tem um plasmídio, ela vai manipular o DNA no estudo da engenharia genética. Os cientistas conseguiram unir trechos de plasmídio com fragmento de DNA isolado de outro organismo. Então, o que vai acontecer? O cientista vai pegar trechos do plasmídio e vai unir com o material genético da bactéria existente. Agora, o que é que eu vou falar aqui? DNA recombinante, clonagem molecular. O que é um DNA recombinante? Muita gente fica querendo entender o que é uma clonagem. O que é que a gente pode falar aqui do DNA recombinante? Do processo de produção de um DNA recombinante, corta-se com a enzima de restrição específica o plasmídio e o emenda a um segmento de DNA selecionado de outra espécie. O DNA recombinante é introduzido em uma bactéria hospedeira. Quando a bactéria transformada se reproduz
o DNA recombinante também se replica, obtendo-se milhões de bactérias idênticas, clone. Galera, o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho um esquemazinho. Isso daqui é o plasmídio hospedeiro. Aqui vai ser o lugar exato que vai acontecer o lugar da clivagem. Clivagem por endonuclease de restrição. Clivagem significa a divisão do DNA. O DNA começa a se multiplicar. E o que é que vai acontecer? Ele vai pegar um pedaço do gene específico, um pedaço do plasmídio que foi retirado da bactéria e vai inocular esse pedaço em uma bactéria hospedeira. E essa bactéria vai começar a reproduzir. Quando ela começa a reproduzir, ela vai formar um clone. Ela vai reproduzir um ser idêntico à mãe. Então, isso é o que a gente chama de clonagem. A clonagem é o ser, é idêntico, não é diferente, é igual em tudo. Então, esse DNA recombinantezinho, ele é retirado do plasmídio de uma bactéria que vai estar em estudo. E vai ser colocado pedaços de plasmídio na bactéria hospedeira. Quando coloca esse pedaço de plasmídio na bactéria hospedeira, essa bactéria começa a entrar em reprodução e começa a originar seres idênticos à mãe. É o que a gente chama de quê? Clonagem. O resultado é a formação de uma colônia de bactéria transgênica, capaz de sintetizar substâncias úteis ao ser humano. Aplicação da clonagem molecular. A insulina foi a primeira proteína humana produzida pela engenharia genética em células de bactéria e aprovada para o uso de pessoas. O que é que a gente tem aqui nesse ponto? Primeiro, o vetor DNA da bactéria e o gene da insulina do DNA humano são isolados pela enzima de restrição. Você já sabe que a enzima de restrição ela é muito importante, porque ela atua como sendo uma tesoura específica. Ela vai cortar exatamente no local desejado no estudo. Segundo ponto, com a ajuda da enzima DNA ligase, o DNA humano é então ligado ao plasmídio vetor. O plasmídio recombinante é introduzido na bactéria hospedeira, que ao se reproduzir, passa a fazer cópias produtoras humanas. Então eu tenho exatamente aqui, a bactéria DNA circular, tem aqui um pedaço do plasmídio e vai ser colocado gene específico. Quando reproduz, começa a unir, como se fosse um quebra-cabeça. Quando ela reproduzir, vai originar genes idênticos à mãe. Reflexão e discussão. Por que eu coloco isso? Esse assunto de engenharia genética, ele é um assunto muito importante e é muito cobrado no Enem. Reflexão e discussão. A tecnologia de manipulação do DNA tem melhorado a qualidade de vida das pessoas com diabetes. A técnica do DNA recombinante permitiu que bactérias transgênicas produzissem uma insulina idêntica à do pâncreas humano, evitando assim complicações por alergia. Compare as vantagens da insulina produzida com base na técnica da clonagem molecular com a insulina produzida por outras fontes. Para isso, pesquise e se atualize. Então, gente, esse pontozinho aqui
é interessante que você dê uma pesquisada. Esse ponto aqui, o que eu falei a vocês, foi a respeito da insulina. Que a gente sabe que a insulina ela é produzida pelo nosso pâncreas. Mas tem pessoas que não produzem a insulina como deveria ser produzida. E com isso vai adquirir uma doença muito conhecida nossa, chamada de diabetes. Mas tem um detalhe: a tecnologia está avançando cada vez mais. Com isso, vamos ter exatamente a manipulação do DNA. E como a gente viu nesse primeiro ponto, vimos como é produzido o DNA recombinante através do plasmídio da bactéria. Que essa bactéria transgênica, ela vai produzir uma insulina idêntica ao nosso pâncreas. Por isso, realiza o tratamento da diabetes. Curiosidade: a engenharia genética vem revolucionando o tratamento de outras deficiências metabólicas, como a produção de hormônio do crescimento. Esse é produzido pela hipófise e sua deficiência no organismo pode comprometer o crescimento da criança. Uma atividade para vocês. Primeira atividade da aula de hoje. Pesquise como era realizado o tratamento para a deficiência hipofisária da somatotrofina. Então, o primeiro exercício de engenharia genética para vocês é para vocês pesquisarem como era realizado o tratamento para a deficiência hipofisária da somatotrofina. No retorno da nossa aula, vocês têm que trazer essa atividade, esse trabalho, para ajudar na nota de vocês da segunda unidade. Então, pesquisar como era realizado o tratamento para a deficiência hipofisária da somatotrofina. Essa é a primeira questão. Agora, falamos muito sobre a bactéria. Vamos agora falar sobre o vírus. De cara, você já tem um detalhe: bactéria é um ser vivo. Bactéria é um ser vivo. O vírus, ele não é um ser vivo. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Primeiro ponto aqui, eu tenho essa imagem que ela está bem clarinha, que é retirada de uma microscopia eletrônica. Que isso daqui é um vírus chamado bacteriófago. Bacteriófago significa aquele vírus que vai parasitar uma bactéria. Aí o que é que eu quero mostrar a vocês aqui nesse ponto? Dependendo do objetivo, além de bactérias, outros organismos também são utilizados para clonar segmento de DNA. Os vírus bacteriófagos são utilizados como vetores e podem clonar fragmentos maiores de DNA. Outra maneira de obter clones de segmento de DNA é a utilização da levedura, que recebe um segmento de DNA plasmidial e, ao ser produzido, transmite às células-filhas as substâncias que se quer produzida. Então, o primeiro ponto aqui que a gente falou, então, no primeiro momento, vimos a bactéria Escherichia coli, que ela tem plasmídio. Nesse segundo momento aqui na nossa aula, vamos falar sobre o vírus bacteriófago.
É o vírus que vai parasitar a bactéria. Também ocorre a clonagem molecular em outros organismos. Então, os vírus bacteriófagos, eles são utilizados como vetores e podem clonar fragmentos maiores de DNA. Então, vetor, ele vai clonar o fragmento maior do DNA. Outra maneira de obter clone de segmento de DNA é a utilização da levedura, que ele vai receber o segmento de DNA plasmidial, novamente falando sobre o plasmídio. Ao ser reproduzido, ele vai transmitir às células filhas a substância que se quer produzir. Técnica da eletroforese, separação de fragmentos de DNA. Que é a eletroforese? Outro método que tem numerosas aplicações, a eletroforese. Primeiro ponto, vimos a enzima de restrição. Agora vamos falar sobre eletroforese. Consiste na separação de substância, DNA, RNA ou proteína, utilizando um campo elétrico. Veja o procedimento da separação em gel do DNA. Primeiro momento, submete-se fragmentos de DNA em uma placa contendo gel de algalose, carboidrato extraído da parede celular de algas, que recebe uma corrente elétrica. Então vai pegar uma placa e vai colocar esse gel. Os fragmentos de DNA percorrem o gel e se deslocam em direção ao polo elétrico positivo. Os menores se movimentam mais rapidamente que os maiores. Quando a corrente elétrica é desligada, os fragmentos param em posições diversas, em formas de bandas ou faixas. Aplica-se brometo de etílio. Esse brometo de etílio é um corante que adere ao DNA, que quando iluminado com raios ultravioleta, floresce e possibilita a visualização das bandas de DNA. É muito utilizado na engenharia genética esse procedimento da eletroforese. Ele vai pegar uma placazinha com gel. Nessa placazinha ele vai colocar o DNA. E o que é que vai acontecer? Pedaços maiores e pedaços menores. Os pedaços menores vão começar a se movimentar mais do que os pedaços maiores. Vamos ter o quê? Quando a corrente elétrica ela for desligada, os fragmentos eles vão parar em posição e vão ficar exatamente nessa situação aqui, como se fossem em bandas, em faixas. E vai ser utilizado o quê? Um corante. Tudo na biologia, que você vai utilizar o instrumento, você usa corante para ter uma visualização melhor. O resultado da eletroforese é uma imagem fotográfica semelhante a um código de barra ou uma impressão digital. É o DNA fingético. Então ele vai formar exatamente isso aqui. Então está aqui, ó, os pedaçozinhos, que esses pedaçozinhos foram utilizados no corante para ter uma boa visualização. Vamos falar agora sobre hibridação molecular e detecção de pessoas pelo DNA. Nos seres eucarióticos, o corte do DNA por uma endonuclease. O que é endonuclease? Dentro do núcleo. Ase é a enzima. Então a enzima que vai atuar dentro do núcleo. De restrição, produz uma quantidade muito grande de fragmentos, impossível de se visualizar na separação eletroforética. Para que a visualização aconteça, usa-se a técnica de hibridação.
Dessa forma, apenas determinadas bandas de DNA são evidenciadas. A hibridação molecular é uma técnica empregada na identificação de pessoas e consiste em tratar o gel de modo a separar as cadeias duplas dos fragmentos de DNA e de sequências específicas especiais, as chamadas sondas de DNA. Dessa forma, apenas determinadas bandas são marcadas e podem ser analisadas. Então, quando a gente fala em hibridação, é utilizada exatamente para identificar pessoas. Como é que vai ser o procedimento? A sequência de DNA é utilizada para identificar pessoas. No caso da identificação de pessoas, as sequências de DNA usadas para detectar o DNA são chamadas VNTR, isto é, número variável de repetições em sequências, e são formadas com repetições de poucos nucleotídeos. As amostras dos envolvidos são tratadas com endonuclease de restrição. Então vai pegar as amostrazinhas das pessoas envolvidas e ela vai ser tratada exatamente com endonuclease de restrição, a enzima que vai atuar no núcleo. Depois são colocadas em uma mesma placa de gel e tratadas com uma sonda que revela certos tipos de VNTR. O resultado é o padrão de faixas mostrado como um filme. Mas tem uma observaçãozinha aqui. Com exceção de gêmeos univitelínicos, o que é gêmeos univitelínicos? Gêmeos iguais à mesma placenta. Cada pessoa tem um padrão específico de repetições herdadas dos pais. Está aqui, gente. Como disse, vai formar como se fosse um filme. Esse ponto aqui é o ponto mais importante da nossa aula de hoje. Esse ponto aqui é o que os exames externos gostam de cobrar. Mãe, criança, homem A e homem B. Isso daqui é formado exatamente através do teste de paternidade. A popularidade do DNA se deve, entre outros fatores, aos testes de paternidade propagados pela mídia. O que é que vai acontecer aqui? Compare os códigos de barra da mãe e da criança. Temos que observar primeiramente a mãe e vamos observar a criança. O ponto principal é a mãe e a criança. O Enem, já há alguns anos seguidos, sempre ele coloca essa questão daqui. Você pega a prova do Enem anterior, você vai ver exatamente uma questão dessa. Onde você vai ter a mãe, onde você vai ter a criança, o homem A, o homem B. Isso é utilizado muito em teste de paternidade. Aí o que é que vai acontecer? Da criança com o código de barra dos dois prováveis pais. A criança, muito importante isso aqui, ó. A criança, ela deve ter 50% do padrão de barra da mãe e 50% do padrão de barra do pai. Então a criança, essa criançazinha aqui, ela tem que ter os 50% da mãe e ela tem que ter os 50% do pai. Isso aqui é muito importante. Lembre-se, a enzima vai atuar endonuclease de restrição e é utilizada para em gel. O que é que vai acontecer aqui? Tem que ter 50% do pai e 50% da mãe.
descubra quem é o pai da criança. O que é que vai ocorrer? Mãe e a criança. Observe que as 3 bandas de DNA de origem paterna não encontradas na mãe ocorrem em homem B. Então aqui, ó, a criança, ó, 1, 2 e 3 DNA. O homem A não tem, mas o homem B vai ter. Olha o homem A, mais largo, bem mais largo. Olha o homem B, idêntico da criança. Aí o que é que vai acontecer aqui? Para realizar o exame de DNA, basta ter qualquer amostra biológica, como pele, cabelo, sangue, sêmen, entre outros. Muitos alunos, eles sempre perguntam a mim, tem um programa CSI, para saber o DNA da pessoa, ou investigar um crime, ou alguma coisa desse tipo. Eles usam muito isso aqui, para identificar quem é o autor do crime, ou então, quando vai fazer um teste de paternidade, para saber de quem é o filho. O teste que utiliza DNA fingerprint são tão seguros que fornecem 99,9% de certeza. Teste de paternidade, identificação de pessoas em investigações policiais ou judiciais. Aconselhamento que? Genético. Como foi que eu disse a vocês para observar esse teste de paternidade? Observa primeiramente a mãe e observa a criança. Isso aqui, ó, é da mãe. Isso aqui é da mãe, aqui, ó. Mãe, a mãe. Isso aqui, ó, mãe. Mãe. E aqui vem quem? O pai. Sempre criança, a mãe, para identificar o pai. Uma dica para vocês: 50% é da mãe e 50% é do pai. Técnicas em reação de cadeia polimerase, PCR. E quando a amostra biológica contendo fragmentos de DNA não é suficiente para a realização de análise, então pega e a quantidade de DNA não é suficiente. O que é que a gente vai utilizar? A técnica PCR, que é a polimerase. Foi desenvolvida em 85 pelo cientista Karen Mills, Prêmio Nobel em Química, em 1993. O objetivo dessa técnica é fazer cópias de trechos de DNA in vitro, usando polimerase de DNA. Nesse caso, o DNA, ao ser analisado, passa pelos seguintes processos. Primeiro ponto, é submetido a alta temperatura, cerca de 94 graus Celsius por minuto. Ocorre então a separação da dupla hélice. Com a temperatura mais baixa, são empregadas as polimerases que atuam completando os pares de base de cada hélice. Dessa maneira, de uma molécula de DNA formam-se duas. Lembra-se, DNA, ele sempre vai ter a dupla hélice. Os testes de DNA têm sido importantes para identificar pessoas e esclarecer dúvidas. Podem, porém, ter grandes implicações éticas. Em alguns países, a realização do exame só pode ser feita sob ordem da justiça. Os testes de DNA podem resultar em benefícios para uns, mas para outros podem causar sérios danos psicológicos. Então, gente, quando fala em teste de DNA, ele pode trazer benefício
como pode trazer malefício, como em alguns países só pode ser utilizado sob a ordem da justiça. Tem que ter a justiça ali para autorizar a fazer o exame de DNA. Por quê? Pode afetar psicologicamente o ser humano. Então, o ser humano, mexer com o sistema psicológico dele, pode acarretar várias doenças perigosas. Uma das doenças que é afetada no psicológico é o que a gente chama de depressão. Então, turma, esse exame de DNA é um exame muito cauteloso. O que é que eu quero que vocês façam como segundo exercício? Pesquise na internet casos divulgados pela mídia que foram solucionados com a aplicação do teste de DNA. Fique por dentro e responda: em que situações a lei brasileira obriga o suspeito a realizar o teste de DNA? Segunda questão para vocês: em que situações a lei brasileira obriga o suspeito a realizar o teste de DNA? Projeto Genoma Humano. O projeto Genoma Humano foi um dos grandes feitos da história da genética e sua conclusão se deu em abril de 2003, com a utilização de tecnologia muito sofisticada. Foi possível mapear o DNA humano em 99,99%. Primeiro ponto do projeto Genoma: identificação de genes que causam uma predispõe doença genética e câncer. No aconselhamento genético, análise das chances de um casal ter filhos portadores de anomalia hereditária. Identificação de genes que predispõem doenças como diabetes. Produção de remédio que atua com mais eficácia e de forma específica. Então, quando a gente fala do projeto Genoma Humano, ele vai ajudar na identificação de genes que causam doenças genéticas e o câncer. Outro detalhe: no aconselhamento genético da análise das chances de um casal ter filhos portadores de anomalia hereditária. Então, tem casais que ele, através de alguns projetos, no caso o projeto Genoma Humano, ele pode saber se o filho ele vai ter alguma anomalia hereditária. Antigamente não podia. Antigamente era 50% para ter menino, 50% para ser menina. E também tinha um detalhe: existem as anomalias genéticas hereditárias e não sabia se a criança iria ter essa doença. Mas com o avanço da tecnologia no campo da biologia, hoje em dia já podemos identificar se o feto ele é normal ou se o feto ele tem alguma anomalia. Identificação de genes que predispõem doenças como diabetes. E por último, produção de remédios que atuam com mais eficácia de forma específica. Pesquisa genética e sociedade. Eu tenho aqui, um cariótipo humano. E o que é que vai acontecer aqui? Será que a ciência vai ser capaz de prever o futuro? A identificação do genoma humano abriu um leque de discussões sobre incertezas éticas e legais a respeito do uso da informação do código genético de uma pessoa para determinados fins. Assim é necessário. Gente, a célula, ela entra em divisão. Existe uma fase muito importante, que vocês já estudaram comigo, que é a fase chamada de metáfora. Então, está aqui a célula, entrando em divisão,
e ela entrou em metáfase. Os cromossomos, eles vão ficar no centro, na placa equatorial da célula. Aí o que vai acontecer? O geneticista, ele vai jogar uma droga exatamente aqui na divisão da célula, chamada colchicina. Essa droga vai parar o procedimento da divisão celular. Quando chega, jogou, parou a célula de pré-divisão, ele vai bater uma foto. Quando ele vai bater uma foto, ele vai pegar exatamente isso aqui, ó. Vários cromossomos, como se fossem de várias formas, vários tamanhos. E ele vai realizar a formação do cariótipo. Através de quê? Ele vai pegar os cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos iguais. Iguais em tudo, no tamanho, na textura, na forma, tudo isso. E ele vai começar a juntar cromossomo pai, cromossomo mãe, até o cromossomo sexual. E o que é que vai acontecer? Temos aqui 22 pares de cromossomos autossômicos e vamos ter um único par sexual, que ele vai estar localizado no cromossomo de número 23. Aí o que é que vai acontecer? Para identificar o projeto genoma humano, como identifica alguma anomalia, o geneticista faz o cariótipo. Por exemplo, se no cromossomo 21, no par de cromossomo 21, aparecer um outro cromossomo, vamos ter o que a gente chama de trissomia do 21. Então essa criança, ela está com uma trissomia do 21. Que doença é essa? Muito conhecida por a gente, chamada síndrome de Down. O que é a síndrome de Down? É um cromossomo a mais no par 21. Então, hoje em dia, temos a capacidade de identificar algumas anomalias. Com o quê? Com a biotecnologia. No caso, com o projeto Genoma Humano. Privacidade de informações, segurança e eficácia dos testes genéticos, justiça no uso da informação. Agora, saindo do projeto Genoma Humano, vamos falar da biotecnologia de um ponto importante chamado plantas transgênicas. No caso, os transgênicos. Os organismos geneticamente modificados, ou transgênicos, são aqueles que recebem genes de outras espécies. Curiosidade: os cientistas conseguiram introduzir na planta do tabaco um gene de vagalume, capaz de sintetizar a enzima luciferase, que catalisa nesse inseto a degradação da luciferina, proteína que produz luz. O gene clonado em plasmídio multiplicou-se em bactérias e depois de purificado foi injetado na célula de fundo. O gene modificado passou para o DNA da planta, que quando regada com a luciferina, emitia luz como um vagalume. Está aqui, ó. Uma planta emitindo luz. Então, gente, veja só. Esse ponto é interessante. Por quê? Você pega a planta do tabaco. O cientista pegou ali a planta do tabaco. E a gente sabe que existe o vagalume. Vagalume é um insetozinho que ele começa a piscar à noite, a luz. Por que ele tem essa luz? Porque ele tem uma enzima chamada luciferase. Que essa enzima luciferase, ela vai catalisar a degradação da luciferina.
proteína que produz a luz. Então o cientista ele pegou essa planta, o cientista pegou esse vagalumezinho. E o que foi que aconteceu? Ele vai clonar. Vai clonar o quê? O plasmídio. O plasmídio ele é muito importante. Então quando ele começa a clonar o plasmídio, multiplicou-se em bactérias. Então o plasmídio ele vai se multiplicar na bactéria. Depois de purificado, foi injetado onde? Na planta. E quando ele foi injetado na planta, o gene modificado dessa planta passou para o DNA dela. E o que é que vai acontecer? Quando é regada com a luciferina, ela vai emitir a luz. Então a planta vai começar a emitir a luz através de quem? Do transgênico. Pegou o DNA, o plasmídio, colocou na planta e o DNA da planta vai ser regada com a luciferina e vai emitir o que? A luz. Animais transgênicos. O peixe zebra, também conhecido popularmente como paulistinha ou bandeirinha, foi o primeiro animal geneticamente modificado a ser vendido em grande escala. Observe o detalhe das características dos peixes antes e depois da transgenia. Peixe zebra, primeiro animal geneticamente modificado para fins comerciais. Então são esses peixezinhos artesanais que ele foi modificado. Está aqui o primeiro peixe zebrazinho, a característica dele, e aqui está ele todo modificado. Ele era todo listradinho e ele passou a apresentar cores, verde, amarelo, por isso que ele é conhecido como bandeirinha. É interessante ler. Conheça as razões de quem defende os transgênicos. Vantagem dos organismos geneticamente modificados. Entre as principais vantagens do cultivo geneticamente modificado estaria a capacidade para aumentar a produtividade agrícola, reduzir a aplicação de agrotóxicos, tornar os alimentos mais nutritivos. Então, veja a importância do transgênico. Usou muito na produtividade agrícola, onde ele vai ter o quê? Reduz a aplicação de agrotóxicos, torna os alimentos mais nutritivos e saudáveis, e criar novos tipos de terapias e medicamentos. Até o momento, a maioria dos produtos já liberados para comercialização é basicamente direcionada para o maior nível de proteção de plantas. Hoje existem 7 principais culturas comerciais transgênicas. 7 culturas comerciais transgênicas. A gente tem a soja, a gente tem o milho, o algodão, canola, arroz, batata e tomate. No entanto, cerca de 60 diferentes culturas transgênicas estão em testes para entrar no mercado futuramente. Esta em desenvolvimento a segunda geração do transgênico, na qual o alimento poderá ter sua composição modificada em relação ao alimento tradicional. Há, por exemplo, pesquisas com alimentos ricos em vitamina A, ferro, ômega 3, mas ainda estão em fase de estudo. Então, muita gente pensa que o transgênico vai trazer malefício, mas está mostrando aqui que o transgênico também pode trazer benefício para a população. Alimentos transgênicos
que aumentam a produtividade. Dados combinados da FUD e do United States demonstram que a utilização de variedades transgênicas não aumentou a produtividade da soja nos Estados Unidos. Pelo contrário, em seu relatório, analisando cerca de 8.000 casos nos Estados Unidos, mostra que, em média, a produtividade de soja transgênica foi menor que a das variedades convencionais. Como os transgênicos terrenos alimentos mais nutritivos, os defensores na produção de alimentos transgênicos tentam vender essa ideia insistentemente. No entanto, basta uma olhada rápida sobre as culturas transgênicas existentes e percebe-se que estes não têm sido um dos objetivos das empresas produtoras de semente transgênica. Elas apenas desenvolvem sementes que se fabricam. Depois de mais de 10 anos no mercado, os transgênicos cultivados hoje têm basicamente apenas duas características. O que é que o transgênico tem? Resistência e herbicidas. Ou há um ataque de quê? Insetos. O que é que a gente pode entender o que é um transgênico? Temos aqui no símbolo, o termo. Se você for no supermercado e observar a embalagem dos materiais que estão sendo vendidos ali, você vai ver que tem muitos materiais ali que tem esse Tzinho aqui. E esse Tzinho significa transgênico. Confronte as ideias e tenha suas próprias conclusões. Você acha que a sociedade deveria ser melhor informada sobre os alimentos transgênicos? Você tem o hábito de ler rótulos e embalagens para conhecer a origem dos produtos que consome? Para os críticos, ainda não há estudo suficiente sobre os efeitos dos alimentos e organismos geneticamente modificados no organismo humano. Outra atividade para vocês: pesquise em jornais, livros e internet sobre o tema e registre suas observações. Pesquisa genética e sociedade. As técnicas da engenharia genética com o uso dos transgênicos abrem um caminho para o tratamento de doenças hereditárias, com a aplicação da terapia genética ou genoterapia. Trata-se de um procedimento complexo que se encontra em fase experimental, mas que desperta muita polêmica. Essa técnica consiste em substituir o gene causador da doença pelo alelo normal. Doença como fibrose cística, anemia, falciforme, entre outras, tem sido alvo do estudo da terapia genética. Então, a terapia genética ela é utilizada muito em tratamento de doenças. Então, vamos observar a anemia falciforme. Vamos observar a fenilcetonúria, a fibrose cística. Então, tudo isso vai utilizar a técnica da engenharia genética. Você pode ampliar e aprofundar seu conhecimento relativo à terapia genética. Consulte livros, internet e fique por dentro das pesquisas realizadas no Brasil e no mundo. Escreva um texto, exponda sua opinião e esclarecendo seus argumentos. Qualquer que seja o ponto de vista, o importante é que a sociedade participe. Turma, esse assunto de biotecnologia, ele é um assunto muito importante, onde a gente vê o projeto Genoma, que esse projeto Genoma, ele é um ponto crucial em provas de vestibulares. Por que eu digo que ele é um ponto crucial? Porque ele vai identificar o DNA
onde ele vai identificar o pai e saber conhecer o filho. Porque tem gente que tem o seu filho e não quer assumir. E foi criado esse projeto Genoma, onde através do DNA vai identificar. Então, a engenharia genética ela é muito importante. Como dica de estudo para vocês, observe o projeto Genoma. Observe as enzimas de restrição, o plasmídio. Veja o bacteriófago. Então, tudo isso é importante para vocês. No livro de vocês tem esse assunto, biotecnologia. Dê uma olhada, atualize seus estudos, porque ele é cobrado no Enem, biotecnologia. Um detalhe, façam mais atividades, trabalhos para mim, tragam esses trabalhos quando retornarmos às aulas presenciais, porque eu vou atribuir a nota a vocês. Olhem os slides, observem o que eu falei e tragam para mim essas atividades. No mais, um grande abraço para vocês.